Abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 16, só quero trazer uma reflexão. Diz assim o texto: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Feche seus olhos. Querido Espírito Santo, nós já recebemos tanto de Ti nessa noite, nosso coração está aberto. O Senhor não precisa de muito tempo para falar aquilo que o Senhor quer falar, mas ministra o nosso coração esses minutos, ó Pai. E nessa série que nós começamos hoje, Senhor, falando sobre o Espírito Santo, que o Espírito da verdade venha convencer do pecado, da justiça, que o Espírito Santo venha trazer transformação nas nossas vidas, que o nosso coração esteja atento, a nossa mente conectada, o nosso espírito, Senhor, atrelado ao céu, e que nada, nenhuma distração venha nos roubar nesse minuto. No nome de Jesus, a igreja diga amém. Nós nunca precisamos tanto do Espírito Santo como precisamos nesses dias. Existe uma maneira de viver que é uma maneira carnal, é a maneira de você viver do seu jeito, é a maneira de você viver da sua maneira, você tomando as suas decisões de forma independente. Mas existe a melhor maneira, que é estar no centro da vontade de Deus, guiado pelo Espírito, ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu tenho visto nesses dias muito crente tomando decisões na sua vida, decisões permanentes, decisões que vão impactar a sua vida para sempre, mas decisões que estão sendo tomadas pelas suas emoções, e não mais decisões onde você está ouvindo o Espírito, porque muitas vezes o Espírito está falando algo, mas as suas emoções estão falando outra coisa. E muitas vezes nós estamos dando ouvido ao nosso coração, e o coração do homem pode ser enganoso se nós não tivermos alinhado com o Espírito. E a importância do Espírito Santo é muito grande, e eu quero compartilhar algumas coisas. Primeiro, o texto de João 14, a primeira realidade que você precisa entender é que ele vai dizer: olha, Jesus prometeu que nós não estaríamos só. Jesus prometeu que nós não estaríamos órfãos. Ele disse: eu deixo com vocês o meu Espírito, o Paracleto. O que é o Paracleto? Aquele que está no caminho junto com você. Eu já comecei a pregar, e eu quero declarar: você não está sozinho. O Espírito Santo, Ele está dizendo: eu não te deixo só, eu estou com você, eu estou junto com você. Ele está dizendo: eu sou aquele que te esforça, eu sou aquele que te fortalece. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o companheiro permanente, é a presença real, é a presença constante. O Espírito Santo, Deus está sentado no trono, Cristo está à destra do Pai, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus está aqui. Irmão, isso não pode ser normal. Nós não podemos normalizar quando o pastor diz: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo decidiu habitar dentro de você. O Espírito Santo olhou para você e disse: você é meu tabernáculo, você é minha morada. Ele não habita, não é sobre este lugar, apesar que a presença de Deus repousa sobre este lugar, mas Ele decidiu habitar em você. A segunda coisa sobre a importância do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele é o agente de regeneração e do novo nascimento. Olhe para cá. O Espírito Santo é quem atua no coração humano, gerando arrependimento. Olhe para cá. Por que você precisa do Espírito Santo? Eu tenho visto tanta gente dura de coração, gente que está há muito tempo na igreja, e tempo de igreja não quer dizer nada. Tempo de igreja não é garantia de salvação. Tempo de igreja é muito importante para você entender mais coisas, mas tem gente que já ficou tão duro, com o coração tão empedrado, que já não ouve mais. Isso aqui é o maior perigo. É quando você já não ouve mais, você está cauterizado, você não consegue mais ouvir o Espírito. E nós precisamos do Espírito Santo, porque sem Ele não há arrependimento. Por isso que de vez em quando você precisa jejuar. Uma vez por semana, pelo menos, a gente precisa jejuar. Sabe por quê? Jejuar não é para mostrar mais santidade que alguém, não. Jejuar é para você mortificar a tua carne, para você ficar mais sensível ao que o Espírito está falando. De repente você está dizendo: não consigo mais ouvir a Deus. Não, de repente não é que Deus não está falando, é que tem muitas vozes ao teu redor, e você está ouvindo tantas outras distrações. Então o Espírito Santo,
Ele é o agente do novo nascimento. Sem ação sobrenatural, o ser humano não seria capaz de se aproximar de Deus. Irmão, olhe para cá. Tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo. Tem muita gente que vem na igreja, gosta do ambiente cristão, mas que não nasceu de novo. E deixa eu falar uma coisa para você. É necessário você nascer de novo. É necessário, irmão, entenda uma coisa: quando você aceitou e entregou a tua vida para Jesus, você veio aqui na frente. Deus não quer melhorar a tua vida, Deus não quer remendar essa vida, Deus não quer dar uma ajeitadinha, não. Ele está dizendo: você precisa receber uma vida nova. É como uma criança que nasceu. Você precisa entender que você nasceu também espiritualmente. E às vezes a gente não tem a dimensão disso. A gente lê aquele texto de Coríntios: assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A gente trata esse texto com a normalidade. Irmão, assim, se alguém está em Cristo, cadê aqueles que estão em Cristo aqui? Uma nova criatura é. Só que você está em Cristo, é uma nova criatura, mas tem gente que não assumiu sua nova posição em Cristo. Vive como se tivesse uma mentalidade lá do mundo, vive como alguém carnal, vive como alguém que não tivesse o auxílio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que te ajuda nessa nova vida, mas você precisa tomar essa decisão. Terceira coisa, o Espírito Santo, ele é um mestre. O Espírito Santo é um guia. O Espírito Santo, ele revela toda a verdade. Eu gosto que a Bíblia vai dizer que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós precisamos nos relacionar, porque o Espírito Santo tem planos. O Espírito Santo pode te impedir. Eu lembro de Paulo, né? Quando ele ia pregar em um determinado lugar, e ele foi impedido pelo Espírito. Nem tudo que parece ser espiritual e que você quer é a vontade de Deus para a tua vida. Ele ia pregar, ele ia numa cidade, mas o próprio Espírito Santo o impediu. Então nem todo lugar que parece ser para você é para você. Nem todo lugar que você quer ir é para você ir. E nós queremos tomar decisões, não, porque parece ser espiritual, eu vou pregar, e Paulo está dizendo: não é para ir. O Espírito está falando para ele estava sendo impedido. Quem está entendendo aqui, irmãos? O Espírito Santo, ele te orienta. Entra nesse trabalho, não vai para esse trabalho. Se você fala com o Espírito Santo na cozinha, no carro, no trabalho. Irmão, tem uma prática que a igreja precisa voltar, é a oração em línguas. Não para. Irmão, se você soubesse a importância da oração em línguas, você está lá no teu devocional com o Senhor, ora em línguas. Você não está entendendo, a tua mente está infrutífera, mas o teu espírito está sendo edificado. Você está orando coisas, o Espírito está te ajudando a orar coisas que você nem sabe, que são poderosas. A oração em línguas, ela traz fortalecimento espiritual. Então comece a orar em línguas. Eu estou no trânsito, estou orando, não, olha só que carnal, de repente ele começou. O nosso problema é esse. É que a gente acha que tem que vir um anjo. A gente cria um negócio de Hollywood assim na nossa cabeça, que a gente acha que o anjo vai descer, né? A gente vê os pregadores falando, tem um anjo com a bandeja. A gente gosta desse negócio, né? Nunca vi gostar tanto de bandeja e de chave. Meu Deus, eu vejo uma igreja, eu nunca vi um anjo, assim, glória a Deus por aqueles que já viram. Eu sei que tem gente que já viu, mas tem gente que vê anjo todo dia. Ei, cuidado com isso, cuidado para não ficar pedindo ver anjo, que às vezes pode ter um anjo que não é da parte do Senhor e vem enganar a muitos. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então nós precisamos entenda, irmão, eu creio em manifestações espirituais. Deus pode, pessoas têm experiência, mas assim, às vezes a gente está esperando um sobrenatural. É o arrepio, porque eu tenho que estar arrepiado para falar em línguas. Não, irmão, você precisa, é pela fé, não é pelo arrepio, não é pelo sentimento, é pela fé. Abra a tua boca e comece a falar, comece a orar em línguas. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você e ele só está esperando para falar com a tua esposa. Não, como é que eu vou falar? Se bem que tem alguns que tem que pensar para falar, né? Não, mas como é que eu falo? Alguém perguntou, como é que eu falo em línguas? Abra a tua boca e fale, porque o Espírito é de Deus, mas a boca é sua.
Ai, mas eu achei que ele vinha pegar minha língua e eu ia perder o controle. Não. É uma decisão. Eu já vi igrejas, né? A oração do peru. Não, vem, começa a dizer glória, 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 glória. Tem também. Que já foi ensinado, já recebeu ministração. E eu já vi gente que foi batizado com o Espírito Santo assim. Tem coisa que a gente pensa, mas não pode ficar falando. Mas então, eu estou desmistificando, porque senão tem muita gente que acha. Tem gente assim, não, mas aquele é muito espiritual e eu não consigo, o outro faz e eu não. E deixa eu falar, desmistificar também outra coisa. E tá tudo bem se você não fala em línguas. Você não deixa de ser menos crente do que alguém que fale. Amém? E eu falo em línguas estranhas, você ainda não fala? Então depois você fale comigo, nem fala contigo. Não, irmão, para de ser criança. Porque eu falei aqui, e eu quero já entrar sobre isso, a próxima, é que o Espírito Santo também, ele traz capacitações. Ele distribui dons. E deixa eu falar, a porta de entrada para os dons espirituais é o falar em línguas. O falar em línguas é uma grande... Claro que você pode receber dons sem falar. Pode, mas normalmente a porta de entrada é o dom de falar em línguas. Nós precisamos orar por dom de interpretação de línguas, o dom da fé, o dom de curar, o dom de discernimento de espírito, o dom de prodígios e maravilhas. Precisamos disso. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer que nós precisamos pedir os melhores dons. 1 Coríntios capítulo 12, dom de sabedoria, de liderança, o dom da fé. Tudo isso nós precisamos. Eu falei de manhã, eu já fui em alguns lugares pregar. Uma vez um pastor disse assim: quantos dons você tem? Porque ele estava medindo a minha vida espiritual pelos dons. E esse é um problema que está em todo o Brasil. A gente tem a mania de julgar as pessoas. Às vezes o cara é um pilantra, um sem vergonha, 7-1, que está aqui nas igrejas por perto, com ponto no ouvido e trazendo revelação falsa e todo mundo caindo. E daí a gente pega esse charlatão, aí o crente que é quem está pagando um preço, pastores que estão aqui todos os dias orando por você, pela tua casa. Ai, vontade de falar umas coisas, que nem tudo que a gente sabe a gente pode ficar falando. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem muita coisa armada aí, mas deixa eu falar, no meio da bagunça toda tem gente séria ainda. Eu vou repetir, tem gente séria, não é porque tem gente fazendo bagunça por aí. Agora entenda, meu irmão, às vezes o brasileiro gosta desse negócio, místico, o brasileiro é místico. Por isso que tem uma montoeira de igreja fazendo misticismo religioso, porque chama atenção. Eu vou botar a Arca da Aliança, eu vou colocar um véu. Esses dias eu vi uma igreja na cidade, botaram um véu em toda a igreja, assim, com uma arca lá dentro. Eu disse, gente, vou ter que sacrificar Jesus de novo. Ele morreu para o véu ser rasgado. Sabe por quê? Porque a gente ainda está com uma teologia judaizante, porque a gente acha legal o shofar. Eu tenho shofar, irmãos. Não tem problema, de repente, algum dia a gente trazer uma arca aqui. Não é sobre isso. Só que agora a arca é Cristo em nós. Eu não preciso mais do candelabro, é o Espírito Santo que brilha dentro de mim. Só que nós pegamos essas peças e começamos a idolatrar agora, porque nós achamos que isso é muito espiritual. E a gente gosta, a gente quer ter um ponto de contato. E eu quebrei aqui com o misticismo de um monte de gente, né? Que gosta dessas coisas. Tem gente tocando chofar, eu acho maravilhoso chofar, mas tem gente que não sabe nem. Você sabia que tem toque daquele que não é para invocar a presença, é para chamar o inimigo para a guerra? Que eles usavam para chamar o inimigo para a guerra? E tem gente que acha que está tocando, está chamando a presença e está invocando o inimigo para a guerra. Não sabe nem o que está fazendo. Quer fazer, mas sem discernimento. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da glória de Deus na nossa vida. Entenda, eu posso de repente aqui sentir de Deus, orar, passar aqui e declarar cura sobre alguém. Eu não posso na semana que vem fazer a campanha do lenço, porque uma manifestação não pode se tornar uma doutrina na igreja. Só que o povo gosta. Se eu fizer a campanha do lenço, enche. Porque tem um monte de gente que quer isso, porque lá no centro espírita tem, em outro lugar tem, em outros lugares tem, em outras igrejas tem. Só que parece que o evangelho já não é mais suficiente. Deixa eu falar, o Espírito Santo é suficiente, Cristo é suficiente. Ele não precisa de colocar mais nada. Quem está aqui, irmãos? Aleluia. Pular essa próxima parte.
Então é importante os dons. Só que agora o próximo tópico é o fruto do Espírito. Eu disse para esse pastor: olha, eu não tenho tantos dons, mas eu estou procurando tentar andar no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu pedi: Senhor, me autoriza a pregar isso aqui, porque eu não sou bom nisso aqui não, tá, gente? Vocês me autorizam a pregar? Eu não consigo viver tudo que está pregando aqui. Eu não quero que vocês me chamem de hipócrita, porque eu não sou 100% nisso aqui, mas eu tenho que ensinar. Então ele vai dizer que maturidade cristã é medida pela sua semelhança que você tem para Cristo, o quão parecido você é de Cristo. As pessoas precisam olhar e ver em nós, não é só dons. Por que não é só dons? Porque você pode ter dom e ir para o inferno com dom e tudo. Naqueles dias muitos dirão: mas eu pregava, eu expulsava demônios, eu profetizava. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos... Vamos lá, eu não vos... Então Deus está mais interessado que você conheça Ele do que nos dons. Porque muitas vezes os dons são bons porque são para autopromoção. É para mim ter like. Eu uso os dons para ter mais seguidores. Não estou dizendo que é todo mundo assim não, tá, irmãos? Mas você conhece gente que não quer, que quer usar os dons não como uma finalidade de salvação, de edificação do corpo, mas quer usar os dons como forma de autopromoção e crescimento pessoal, para me tornar famoso, conhecido, para que eu possa ter grandes cachês, para que eu possa fazer grandes conferências e eu possa me tornar famoso. Miserável. Nós precisamos do Espírito Santo alinhando o nosso coração. Que o Espírito Santo tenha misericórdia. E eu sou o primeiro que preciso da misericórdia de Deus na nossa vida. Eu não estou falando que conferências são erradas, não estou falando que viajar, eu faço isso. Mas a motivação do nosso coração, dos dons e do Espírito Santo, não é você usar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo poder usar você. É Ele poder encher você para cumprir o propósito eterno do reino de Deus aqui na terra. Então isso é maturidade. Ele gera o fruto do... Vamos lá, fruto do... Então a gente só vai conseguir manifestar esse fruto se a gente tiver em relacionamento com o Espírito Santo. Porque não é fácil. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar que o fruto do Espírito é amor. Começou a apertar. Perdoar quem você não quer perdoar, você precisa do Espírito Santo. 2 semanas pregando sobre o amor aqui, sobre perdão. Aí a gente diz que quer ser semelhante. Se dependesse de alguém não crente olhar para você e ver um amor em você, elas veriam o amor ou veriam guerra? Você é alguém que transborda amor? Ou você é alguém que transborda ódio? O teu falar transborda o amor de Cristo? Ou transborda guerra? Segundo fruto, alegria. Ah, pastor, tem que ficar rindo para todo mundo agora. Se dependesse da tua alegria para alguém ser salvo, para você refletir Jesus, as pessoas veriam em você tristeza ou alegria? Mas eu não tenho que ficar me arreganhando aí para todo mundo. Porque crente já perdeu a santidade, já perdeu o temor. Tem gente que não confunde as coisas. Achar que alegria dentro da igreja é falta de temor. Essa tua religiosidade que acha que tem que ficar durão e não rir para ninguém, isso é religiosidade, não é temor. Não confunda temor com religiosidade. Uma das características de alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é alegre. E a nossa alegria não depende das circunstâncias. Eu estou com dinheiro na conta, eu estou alegre. Se você depende de alegria, dinheiro na conta para estar alegre, o teu Deus não é o Senhor, é Mamon. Hoje é só o primeiro dia dos 3, tá? Da série. Vai voltar domingo que vem, aleluia, glória a Deus. Então, quem está entendendo aqui? Eu preciso do Espírito Santo. Jesus, preciso já terminar, preciso do Espírito Santo para terminar, porque o horário já foi. Amor, alegria, paz. Eu preciso do Espírito Santo para ter paz. Pensa num pouco. Irmão, olha para mim, olha para mim. Quando a gente quer ser ruim, a gente sabe ser ruim. Crente é uma benção. Mas tem gente que quando quer tirar a paz de alguém, a gente sabe tirar a paz de alguém. Lá na casa, sabe ou não? Ela sabe? Sabe ou não, príncipe? O baixinho lá sabe também. Eu também. Quando eu quero ser ruim, eu sei ser ruim.
Agora, porque o velho homem vai ressuscitar. O velho homem, porque mexeu comigo aqui. Irmão, esse velho homem aí, você não tem que ficar falando desse velho homem, já foi. Já está crucificado com Cristo. É a nova mulher, é o novo homem. Fala para quem está do seu lado, é a nova mulher, é o novo homem. Você nasceu de novo, aleluia. Cadê os nascidos de novo? Cadê o dia dos namorados aqui? Quem passou um dia dos namorados abençoado? De novo, aleluia, foi uma bênção. Eu e a bispa, glória a Deus, aleluia a Jesus. Me segura. O que eu estava falando mesmo? Tá. Até me perdi aqui no meu raciocínio. Estava falando sobre a paz. Do dia dos namorados. Do quê? Não entendi, vocês falaram junto. Eu estou em paz, claro, isso. Estou muito em paz. Só que tem gente que prefere ganhar guerra, prefere ter razão e dormir no tapetinho no lado da cama, no chão. Irmão, por favor. Falta de sabedoria. Brigar com a esposa no dia dos namorados. Eu sei disso, eu sei do que eu estou falando aqui. Vou dar o CPF se Deus falar que é. Vai pedir Uber. Quer ver outro fruto que a gente precisa do Espírito Santo? Paciência. Quem precisa do Espírito Santo aqui para ter paciência? Irmão, vou confessar pecado. Já confessei de manhã, já estou livre, já fui perdoado, mas eu vou ter que me expor. Eu fui no trânsito. Quem precisa de paciência no trânsito? Aí eu estava no trânsito, tinha um irmão assim, devagar na frente, um abençoado devagar na frente, procurando lugar, onde é que eu vou e tal. Eu peguei, buzinei. Eu buzinei, irmãos, buzinei, e passei. Daqui a pouco eu recebo uma ligação. Logo em seguida, pastor, estava com pressa, né? Eu disse, não, eu estava te cumprimentando, tu não me cumprimentou. Ai, Jesus. Aí ele é o técnico que cuida de todas as câmeras aqui da igreja, aleluia. Deus abençoe ele, pastor também, em outro ministério. Mas a gente precisa de paciência, amabilidade. A gente precisa ser amoroso, bondade. Tem gente que é ruim, não dá lugar no trânsito para ninguém passar. É nessas coisas pequenas que a gente quer o Espírito Santo para pipocar e falar em línguas aqui, rodar. A gente quer. É maravilhoso isso dentro da igreja. Você precisa do Espírito Santo para andar em bondade com quem é ruim com você. É difícil, irmão. É difícil ser crente. Mas nós temos o Espírito Santo, nosso ajudador. Nós precisamos do Espírito Santo para andar em fidelidade. Quer ver uma pessoa ficar carnal? Ela vai se tornar desleal e infiel por falta de relacionamento com o Espírito Santo. Mansidão. Deixa eu falar uma coisa. Tem nada a ver com temperamento, viu? Que agora é a onda. Todo dia a bispa me manda um negócio de temperamento para mim. Tem gente que é colérica, tem gente que é sanguínea. Eu sou sanguíneo hemorrágico, né? Então a gente vai falar até sobre temperamentos nos próximos dias. Mas deixa eu falar, para de dar desculpa de ser porque eu sou assim, que o meu temperamento é assim. Não tem temperamento que o Espírito Santo não possa transformar. Falei. Todo temperamento pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Para de dar desculpa do temperamento para ser carnal. E deixa eu falar, essa carinha de mansa que você tem, irmã, porque é uma mansa. Eu não acredito que ela é desse jeito. Na igreja ela é tão mansa, mas em casa nem o demônio passa lá. Porque se o demônio passar lá, ele vai ficar endemoniado por ela. Tem gente que é terrível. Eu já estou acabando aqui. Olhe para mim, por que nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo para testemunhar com poder e ousadia. Sabe por que tem poucas pessoas se convertendo? Porque tem muita gente falando, mas sem a ousadia do Espírito Santo. Eu oro que nós possamos ter um relacionamento mais profundo.
O meu coração como pastor é que esse mês seja um mês onde a gente possa mergulhar mais no conhecimento do Espírito Santo. Mas eu poderia falar tantas características. O Espírito Santo é aquele intercessor, ele é a garantia. Quando você pega uma carta, você vai enviar uma carta para alguém, né, pastora Josi? O selo é a garantia que a carta vai chegar. O selo da promessa, o Espírito Santo em nós, é a garantia que nós vamos chegar aonde o Senhor falou que nós chegaremos. Ele disse: eu vou ao Pai, eu vou preparar um lugar, aleluia, e nós vamos estar nesse lugar. Então eu fui selado pelo Espírito Santo. Você precisa mais do que nunca do Espírito Santo. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu queria convidar você a levantar as suas mãos agora, a fechar os seus olhos e por um minuto nós buscarmos o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ajuda a andar, me ajuda a ter um caráter transformado. Sabe, deixa eu falar uma coisa, olhe para mim aqui. A gente está vivendo uma geração no Brasil, nunca tivemos tanto evangélicos no Brasil. Muita gente frequentando igreja e pouca gente que nasceu de novo. Muita gente frequentando a igreja, mas muita gente carnal. E o Senhor está desejando levantar homens e mulheres espirituais, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Há um chamado de Deus para nós. Irmão, não é fácil. De todos aqui dentro, eu sou, quem sabe, o pior de todos. O que mais necessita da misericórdia do Senhor. Eu me coloco junto com você. Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a amar, para nos ajudar a perdoar. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cuidado para não forçar uma religiosidade somente aqui dentro da igreja, onde tem cara de crente, onde se move até nos dons, mas não paga a conta. É sim, sim ou não, não. Se vai, vai. Eu tenho falado com tanta gente, e sabe o que tem? Não é só aqui na igreja, eu tenho falado com muitos empresários e muitos pastores. Hoje ninguém mais quer fazer serviço com crente. Ninguém mais quer fazer trabalho com crente. Que promete e não faz. Misericórdia, sabe por quê? Porque muita gente buscando dons e pouca gente buscando transformação de caráter. Que a gente possa ser sim, sim ou não, não. Que a gente possa pagar as nossas contas em dia. E se por acaso temos dívidas, que nós possamos ir lá e dizer assim: eu sei que estou devendo, devo e não nego. Como é que é? Mas fala, bota as caras lá. Você é cristão, irmão, deixa eu falar. Tem gente que é melhor que nem diga que é cristão, porque está queimando. E eu vou aqui dizer, tem gente que era melhor que não dissesse que era pastor. Eu estou colocando agora, falando da minha turma no Brasil, porque eu vejo cada coisa aqui na internet. Isso está virado em tudo quanto é lugar. A gente precisa do Espírito Santo, todos nós juntos, para ser igreja de verdade, para nós entendermos a nossa missão. Precisamos do Espírito Santo para ganhar alguém para Jesus. Passou o mês do evangelismo. Quantas pessoas nós pregamos? Que tipo de crente eu sou? Eu sei que essa mensagem mexe um pouco com a gente, mas eu com todo carinho, não estou aqui só para apontar um dedo, não. Eu estou me colocando junto com vocês para dizer: nós precisamos da misericórdia. Fale um pouquinho com o Espírito Santo. Peça ajuda para Ele. Espírito Santo, vem nessa noite sobre esse lugar. Nós te desejamos, Espírito Santo. Eu venho orar nessa noite por uma sede, por uma fome da Tua presença. Senhor, nós já tivemos mais apaixonados pela Tua presença. Há gente que já orou mais aqui, tem gente que já jejuou mais, tem gente que já te buscou mais. Senhor, nos perdoa pela nossa frieza espiritual, pela nossa apatia espiritual. Nos leva a esse lugar de arrependimento, nos leva a esse lugar de quebrantamento. Espírito Santo, nos leva a esse lugar de transformação. Transforma o nosso caráter, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a amar, nos ajuda a ser bondosos, porque se não for a Tua graça nós não conseguimos, se não for o Teu Espírito nós não conseguimos. Senhor, libera os dons. Nós também desejamos dons, que essa igreja se mova no fluir do Teu Espírito, que a Tua glória enche esse lugar, que a Tua glória enche essa casa, que a Tua glória tome esse altar, ó Pai. Uma igreja de caráter, homens transformados, pastores. Muda minha vida,
Quem sabe eu sou o que mais preciso aqui, Senhor. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Alguém mais precisa do Espírito Santo? Levanta as duas mãos acima da tua cabeça, como um sinal de rendição, e diga: eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Transforma a minha língua, transforma o meu falar, transforma os meus pensamentos. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Espírito Santo, me ajuda nas minhas tentações. Diga para Ele: eu preciso tanto de Ti. Eu queria que você orasse com alguém que está no seu lado no final desse momento da palavra. Ore com alguém de 2 em 2 ou de 3 em 3. Faça uma oração. Isso, faça uma oração com alguém de 2 em 2 ou de 3 em 3. Ore com alguém. Espírito Santo, transforma esse homem, essa mulher. Renova, Pai. Que a gente possa sair daqui, Senhor, com entendimento. A Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos renova. Senhor, Espírito Santo, revela a Tua palavra. Espírito da verdade, nos revela a Tua palavra, nos revela o Teu querer, no nome de Jesus. Usa esse irmão, Espírito, dá ousadia para ele, para pregar o Evangelho. Espírito Santo, que nós possamos ter experiência. Libera dons, ore por dons sendo liberado por ele, para ela. Ora por experiências sobrenaturais. Ore pela tua casa, ore pela tua família agora, em nome de Jesus Cristo. Ore em línguas, vou dar um minuto para você orar em línguas agora. Ore em línguas, 1 minuto, seja cheio do Espírito Santo. Quem sabe é a primeira vez que você vai orar em línguas, você entendeu? Seja cheio do Espírito Santo aí nessa hora. Isso, deixa Deus usar você para entregar uma palavra para alguém. Deixa Deus falar com você, ministrar a você. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Espírito Santo, transforma-nos. Livra-nos dos falsos mestres. Livra-nos, Senhor, da idolatria, da religiosidade. Livra-nos do misticismo religioso. Espírito Santo, faz a Tua obra em nós. Aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro, quebra as fortalezas, os grilhões. Ajuda nas tentações, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um abraço em alguém aí, dá um abraço, diga: seja abençoado no nome de Jesus. Alguém pode aplaudir a Jesus agora? Vamos lá, vamos aplaudir ao Espírito Santo. Tome o seu lugar por um momento. As crianças estão chegando aqui. As crianças têm uma apresentação aqui rapidamente e a gente já vai embora. Mas não vai embora, vamos honrar as nossas crianças. Hoje é culto de ceia. Obrigado ao louvor. Pode subir aqui as nossas crianças. Isso. Tem algumas crianças aqui que prepararam algo. Pode tirar o púlpito aqui, pessoal da produção. Como é que é? Vamos usar o microfone?